o Deus que chega, o Deus que vê e o Deus que toma pela mão. Você é livre nessa noite para adorar, viu? Quanto mais glória mandarmos da terra ou deste lugar, mais glória Deus manda dos céus. Quanto mais você exalta, mais Deus se manifesta. Quanto mais você chama, Ele se apresenta. Então nessa noite você é livre para glorificar a Deus, porque Jesus está neste lugar. Se Jesus está, então isso quer dizer que algo acontece, porque aonde Jesus chega, sempre acontece algo. Mas às vezes a gente nos paramos e nos pegamos deixando isso passar desapercebido, porque nós, seres humanos, vivemos pelaquilo que queremos com nossos olhos ver. Mas vale ressaltar que a Bíblia não nos chama para vivermos pelaquilo que vemos, mas fomos chamados para viver por fé, porque aquilo que vemos não é esperança, e Deus nos chamou para vivermos pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia vai dizer que, tendo Jesus chegado em Cafarnaum, se apresenta diante de Jesus um chefe, um homem que a Bíblia dá o nome de centurião, porque ele tomava conta de 100 soldados do exército romano. A Bíblia não faz menção do seu nome, porque existe coisa na Bíblia que não é necessário mencionar. Então a Bíblia diz que o centurião de Cafarnaum, ao ver Jesus chegando em Cafarnaum, ele vai ter com Jesus e diz para Jesus que tinha um servo na sua casa que estava acamado à beira da morte. E a Bíblia diz, quando Jesus ouve isso, Jesus diz para ele: eu irei à sua casa. Ele olha para Jesus e diz: mestre, não sou digno que entre na minha casa, ou debaixo do meu telhado, em algumas versões. Mas olha para Jesus e diz: dize somente uma palavra e o meu servo, o meu criado, será curado. Jesus olha para aquele homem, volta os seus olhos para os discípulos e diz: nunca vi uma fé como essa em Israel. E Jesus diz a palavra, e quando aquele homem chega na sua casa, na hora que Jesus havia delegado a palavra, diz para aquele centurião, seus servos, que aquele homem ficou curado. E Jesus então vai para a casa de Pedro, onde jazia a sua sogra, conforme o texto diz, com febre. E ao chegar na casa de Pedro, Jesus viu a mulher que estava acamada, ardendo em febre. Vale ressaltar que Lucas diz, só Lucas vai dizer isso, porque Lucas era médico, que essa mulher estava com a febre muito alta, ao ponto de não conseguir ter com Jesus. Mas Jesus vai ter com essa mulher. E quando Jesus vai ter com ela, Jesus, estendendo a mão, a toca, e só Lucas vai dizer que, repreendendo a febre a deixou. E aquela mulher se levanta e começa a seguir Jesus pelo caminho. E dentro desse texto aqui, eu queria meditar com os irmãos por alguns minutos o Deus que chega, o Deus que vê e o Deus que toma pela mão. Jesus, a Bíblia diz que ele chega na casa de Pedro, toca nessa mulher e imediatamente essa mulher é curada. Subentende-se, porque só Lucas vai dizer isso, que a doença da sogra de Pedro era séria, talvez ao ponto de colocá-la, a sua vida, em risco. Interessante também, irmãos, que só Lucas vai dizer que Jesus repreende a febre. Lucas usa a mesma palavra que Jesus usa a repreender os ventos e a tempestade, quando os discípulos estavam atravessando da Galileia em direção a Gadara. Não podemos afirmar que Jesus está repreendendo uma enfermidade de cunho espiritual, porque existe doenças, existem enfermidades de cunho patológico. O que é doença de cunho patológico? É doença que as suas células adoecem e acomete algum órgão do seu corpo e o seu corpo adoece. Mas existe também doenças de cunho espiritual que vêm através de setas malignas. Não podemos afirmar, porque o texto não nos dá margem para dizermos isso,
mas só Lucas vai dizer que Jesus repreende, ao abaixar, Jesus repreende a febre. Podemos também notar, ou subentende-se que esta febre desta mulher era uma seta maligna que poderia levar ela à morte. Mas precisamos entender que Jesus, quando ele chega, o milagre acontece. E nesta noite você perdeu de dar glória a Deus, porque Jesus não chegou, Jesus já está presente, porque a sua palavra, ela nos afirma que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí ele estará em nosso meio. Mas onde Jesus chega, o milagre acontece. Jesus chega na casa de Pedro e a sua sogra é curada. Jesus chega nesse lugar e a vitória é sua pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Aleluias.